Oi, gente. Eu me chamo Nádia Martins. Seja muito bem-vindo a esse canal. E mais uma vez aqui eu queria falar sobre santidade. No começo da minha convenção, eu não entendia muito bem o propósito da santidade. E para ser bem verdadeira, eu via a santidade como punição. Quando era me dito que eu precisava abrir mão de algumas coisas, que eu precisava glorificar a Deus através da minha vida e abrir mão de relacionamento, de uma vida vazia, e que isso era se santificar ao Senhor, eu via muito como punição. E uma das áreas que eu tive mais dificuldade foi na área sentimental, porque eu vim de um lar totalmente desestruturado, onde eu não tive ali a figura paterna presente, onde a minha mãe, infelizmente, não pôde ser muito presente, porque ela que tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então, eu fui crescendo uma pessoa muito carente. E eu buscava suprir essa carência em relacionamentos. Então, eu sempre estava em um relacionamento. Quando terminava um relacionamento, eu já entrava em outro relacionamento. E quando eu me converti, que eu entendi que agora eu tinha que me relacionar com o propósito de glorificar a Deus, orar antes de me envolver com alguém, esperar o tempo certo para casar, e só ter relações dentro do casamento, aquilo mexeu muito comigo, sabe? E por um tempo eu tentei fazer aquilo, fui entendendo que era necessário, mas aí quando batia aquela carência, eu acabava me envolvendo com alguém sem ter muito conhecimento, sem orar, passava à frente de Deus e aí quebrava a cara. E aí voltava para o Senhor e aí quebrava a cara de novo. E isso foi um processo muito doloroso. Eu acho que em todas as áreas da minha vida, que eu também bebia, eu era muito de farra. Eu amava carnaval. Eu amava carnaval. Fazia tudo para fazer uma viagem de carnaval com os amigos. Já era uma regra, já era de lei. A gente ia juntar dinheiro durante o ano para pagar uma casa para ir os amigos. E eu não tive dificuldade em abrir mão do carnaval. Eu tive um pouco de dificuldade de abrir mão da bebida. Tinha algumas recaídas, mas das áreas mais difíceis foi a questão do sentimental, né? E aí eu passei a enxergar a santidade como uma punição. Porque eu me pergunto, mas por que eu não posso me relacionar? E com o tempo, para a glória de Deus, eu fui entendendo que tudo aquilo que Deus estava me pedindo, que parecia ser punição, na verdade era Deus me guardando. Era Deus me limpando. Era Deus me mostrando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Era Deus me ensinando que os planos dele são maiores e melhores que os meus. Então, nisso eu comecei a ver a beleza da santidade. À medida que eu fui obedecendo, que eu fui abrindo mão, que eu fui me rendendo a Deus, muitas vezes sem querer, sem entender, sabe? Até com birra mesmo. Eu vi Deus me libertando dessas dependências. Dependências emocional, dependência do álcool, de festas. E o que eu queria falar para você é que a santidade, não sei se você já teve o mesmo pensamento que eu, ela não é uma punição, ela não é algo ruim, ela é uma bênção. É uma bênção porque isso revela o cuidado de Deus. Sempre que Deus te pedir algo, ainda que não pareça, como é que eu posso dizer? Ainda que seja doloroso, ainda que você não entenda, mas se você tem convicção que é Deus, abra mão. Abra mão porque com certeza Deus tem algo melhor. Deus está preparando algo. Ou o contrário, ou ele está querendo te guardar de algo. Teve relacionamentos que eu abri mão, e não é porque a outra pessoa era um demônio, não é porque a outra pessoa era ruim. Não, era porque não era a vontade de Deus para minha vida. E teve outros que eu abri mão. Hoje eu ainda sei de alguma coisa da vida dessa pessoa.
e que eu olho assim, eu digo, meu Deus, olha do que Deus me guardou. Porque provavelmente seria eu que estaria no lugar dessa pessoa, que essa pessoa está passando. Então, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa se render esse chamado à santidade. A gente precisa se render a esse chamado à santidade e entender que quando Deus nos pede algo, assim como ele pediu ali o filho de Abraão, para ver a fé de Abraão, e muitas vezes Deus pode estar provando a nossa fé. Assim como Deus muitas vezes ali proibia o povo de Israel de determinadas coisas, é porque Deus sabia o que era melhor para o povo de Israel. É uma coisa que Deus nos pede, que não é fácil de fazer, é jejuar. Jejuar não é fácil de fazer. Quem dizer que jejum é uma maravilha, Deus me perdoe, mas eu acho que está mentindo. Mas o jejum ele traz tantos benefícios para a nossa vida, não só para o espiritual, mas principalmente para o físico. Mas não é algo fácil a ser feito. Mas isso contribui para a nossa santidade. Ler a Bíblia nem sempre vai ser algo prazeroso, nem sempre vai ser algo que você vai feliz e saltitante, mas é necessário, porque nos fortalece, nos mostra quem é Deus e mostra quem é nós, mostra onde a gente precisa melhorar. Hoje nós vemos que a igreja enfrenta uma crise de integridade muito grande. E o principal motivo é a falta de santidade. É a falta de conhecer a Deus, é a falta da comunhão com Deus. A gente vê crentes analfabetos da Bíblia, né? Crentes que não sabem um versículo e se sabe é distorcido. Crentes que nem jejumam mais, crentes que praticamente não oram, crentes que praticamente só vão à igreja, mas que não têm intimidade com o Senhor. E é todas essas coisas que vai contribuir para a nossa santidade a Deus, né? Para que a gente tenha temor, para que a gente tenha o cuidado de caminhar conforme a palavra pede, né? E Deus, ele sempre vai priorizar o nosso caráter. Deus sempre vai priorizar que a gente tenha uma conduta de quem verdadeiramente se converteu a Cristo. Porque não adianta eu abrir a minha boca, dizer que sou crente, se a minha conduta, se o meu comportamento, se a minha vida diária não revela isso, né? Então, que a gente venha ter o cuidado de glorificar a Deus através da nossa vida, através das nossas escolhas, através da nossa decisão. Eu queria ler um texto aqui com você que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, que diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sostene, a igreja de Deus em Corinto, aquele que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui que o propósito do nosso chamado é para serem santos. Então eu e você fomos chamados com o propósito de viver na santidade, né? De glorificar a Deus através da nossa vida. Outro texto que se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 14: Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfazia os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizer, como é santo aquele que os chamou. Então aqui Pedro, ele vai nos alertar sobre a questão da obediência a Deus, né? Não adianta apenas eu ir à igreja, eu abrir minha boca e dizer que sou crente, se eu não vivo em obediência à sua palavra. Mais uma vez eu vou repetir.
Sejam filhos obedientes, não volta ao seu antigo modo de viver. Então, uma vez que eu me entreguei a Cristo, a minha vida passada já não deve mais ser vivida. Eu tenho que viver agora de um modo que glorifique a Deus. E como é que eu sei qual é esse modo de viver? Meditando nas Escrituras. Aí ele diz: quando vocês satisfazem os próprios desejos, será que eu tenho vivido buscando satisfazer a Deus ou satisfazer os desejos da minha carne? Quando vocês viviam na ignorância, quer dizer, a gente vivia naquela vida entregue ao pecado, aos prazeres, porque a gente era ignorante. Ignorante acerca de quê? Acerca da vontade de Deus. Aí ele continua: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que chamou. Então, nosso maior exemplo de santidade é Cristo. É para Ele que a gente tem que olhar, é Ele que a gente tem que buscar conhecer e viver uma vida que glorifique o nome dEle na terra. Amém? E é isso, que você possa buscar cada vez mais ver a beleza da santidade, assim como eu tenho buscado. Amém? Fica na paz. Se você não é inscrito aqui no canal e ouviu o vídeo até aqui, se esse conteúdo de alguma forma falou com você, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, tá bom? E assim esse conteúdo pode chegar a outras pessoas.